O tema de hoje são os milhafres, portanto a apresentação chama-se Milhafres de Portugal. Estas sessões, estes nossos webinários, esqueci-me de referir há pouco, têm o apoio do Instituto Politécnico de Setúbal, a quem nós muito agradecemos por nos darem as melhores condições para realizarmos estas sessões online. Então, hoje vamos falar de milhafres, vamos ficar a conhecer melhor as duas espécies de milhafres que ocorrem em Portugal e vamos aprender algumas coisas novas acerca destas duas espécies. Então, começamos por rever aqui que aves são estas, os milhafres. São aves de rapina, pertencem à ordem dos accipitriformes, que é uma ordem que reúne a quase totalidade das aves de rapina, com exceção dos falcões. Pertencem ao género Milvus, que abarca duas espécies, que já vamos ver mais em detalhe. O comprimento, como sempre, medido da ponta do bico à ponta da cauda, é de 50 a 70 centímetros. Eu agreguei aqui as medidas das duas espécies, sendo que o milhafre real é um pouco maior, em parte por ter a cauda mais longa, mas, portanto, este intervalo refere-se às duas espécies em conjunto. Mesma coisa em relação à envergadura, que é a distância entre as asas abertas, tem 130 a 165 centímetros. Portanto, esta é mais ou menos a dimensão, digamos que são rapinas de dimensão intermédia. Em termos de habitats, são aves que frequentam habitats muito variados, abertos, fechados, com água, sem água, podem ter árvores ou podem não ter árvores, portanto são aves bastante ecléticas no tipo de meios que frequentam. E a alimentação são aves omnívoras, o que significa que se alimentam de presas muito variadas, de alimentos variados, e omnívoros ao ponto de incluir tanto presas vivas como presas mortas. Os milhafres são aves muito oportunistas, portanto alimentam-se daquilo que aparece e isso inclui presas mortas, daí que seja frequente, por exemplo, vermos milhafres pretos a patrulhar as albufeiras à procura de peixes mortos que estejam a boiar à superfície, por exemplo, ou também milhafres de qualquer uma destas espécies a voar para trás e para diante ao longo das estradas à procura de cadáveres de animais atropelados. Portanto, eles aproveitam tudo aquilo que encontrarem não são esquisitos, se assim se pode dizer. Daí serem, portanto, considerados omnívoros. Aliás, até aproveito para referir que é frequente encontrarmos também milhafres junto a aterros sanitários. Portanto, eles até os aterros sanitários frequentam para procurar alimento. Relativamente à nidificação, ela ocorre em árvores, portanto, eles constroem os ninhos em árvores, normalmente a média altura ou até na zona mais perto da copa, portanto, eles precisam de árvores para nidificar, mas depois, para se alimentar, muitas vezes frequentam terrenos mais abertos. Daí que acabam por frequentar habitats variados. A postura tipicamente compreende 2 ou 3 ovos, e a incubação também depende um bocadinho das espécies, mas anda normalmente neste intervalo, 30 a 38 dias, portanto um bocadinho mais de um mês, que é um intervalo típico para uma ave assim desta dimensão, para uma ave de rapina deste tamanho. Temos então duas espécies. Eu apresento aqui uma estampa que é retirada da primeira edição do Guia Collins para revermos as principais características das duas espécies. Temos em cima o milhafre real e em baixo o milhafre preto. A primeira característica que nos chama logo a atenção é que o milhafre preto, embora ele na verdade não é preto, ele chama-se milhafre preto, até mesmo em inglês é black kite, mas ele não é preto, ele é castanho, é um castanho escuro, assim pardacento, mas é realmente escuro, ao passo que o milhafre real tem tons ruivos. Essa é talvez a principal característica quando olhamos assim para o aspecto geral da plumagem. Portanto, milhafre real com tons mais ruivos, milhafre preto com tons mais escuros. No entanto, há aqui desde logo uma advertência, é que tanto uma espécie como outra podem ser bastante variáveis. Por exemplo, nós vemos aqui que o milhafre real tem a cabeça assim mais esbranquiçada, mas não é raro vermos milhafres pretos também com a cabeça bastante clara. Portanto, há alguma variabilidade e esta impressão, às vezes pode haver às vezes uma percepção errada quando olhamos, por exemplo, para fotografias, porque as fotografias, dependendo das condições de iluminação e do tratamento que foi dado à imagem, nomeadamente da chamada pós-produção, pode dar uma impressão errada da espécie que pertence. Daí que seja importante nós olharmos para outras características. E que características são essas? Eu vou salientar aqui duas mais importantes. A primeira é a cauda. Os milhafres distinguem-se de todas as outras aves de rapina da Europa por terem a cauda bifurcada.
Portanto, se nós vemos uma ave de rapina com a cauda bifurcada, é um milhafre. Se não tiver a cauda bifurcada, é outra coisa qualquer. Mas isto é a característica mais óbvia para distinguir os milhafres. E entre as duas espécies, a profundidade da bifurcação também é uma característica relevante. Assim, o milhafre real que está em cima tem uma bifurcação muito profunda, como podem ver, portanto, uma cauda muito bifurcada, ao passo que o milhafre preto tem uma cauda levemente bifurcada. É tão levemente bifurcada que quando a cauda está aberta, como nesta imagem aqui, a bifurcação praticamente desaparece. Enquanto que no milhafre real, mesmo com a cauda aberta, ainda vemos que as extremidades são mais longas. Portanto, a profundidade da bifurcação é uma característica que ajuda. E depois notem também que a cor da cauda no milhafre real tende a ser mais ruiva que no milhafre preto. Mas notem também que os adultos têm os tons mais quentes do que os juvenis, que são um bocadinho mais claros. Portanto, há aqui, quer entre indivíduos, quer consoante a idade, há aqui alguma variabilidade. Depois, também se nota estes painéis claros por baixo da asa, que são mais contrastados no caso do milhafre real, se bem que às vezes alguns milhafres pretos também têm assim um painel claro. E isso, mais uma vez, pode enganar. Outra característica que normalmente não vem referida nos textos dos guias, mas que é muito útil, quer no campo, quer principalmente em fotografias, é o número de dedos. Os dedos é uma expressão coloquial que nós usamos às vezes para nos referirmos a estas primárias, que são as penas exteriores, estas primárias que estão destacadas do resto da asa. E o número de dedos é um critério muito útil. E isto usa-se assim. O milhafre real tem 5 dedos, como podem ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Porque depois o resto das primárias já estão aqui nesta corrente, digamos, nesta sequência continuada, juntamente com as secundárias. Enquanto que o milhafre preto tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, reparem, em cima, milhafre real, 5 dedos. Em baixo, milhafre preto, 6 dedos. E aqui também, nas outras imagens, claro que se a asa estiver muito dobrada, nós nem sempre conseguimos ver os dedos todos. Mas, tipicamente, se as penas estiverem lá todas e se a asa se mostrar bem, a contagem de dedos, quando a ave está com as asas abertas, é uma característica muito útil. Repito, há muita variabilidade entre indivíduos e, portanto, é sempre bom nós olharmos para mais de uma característica. Olhar para os dedos, olhar para a cor da plumagem, olhar para a bifurcação da cauda. E depois também a época do ano também é relevante, como já vamos falar a seguir. Aqui agora uns exemplos de fotografias. Um exemplo de um milhafre preto, plumagem castanha quase uniforme, assim com os painéis ligeiramente mais claros na parte exterior. Cá está uma cabeça um bocadinho mais clara. Se olhássemos só para a cabeça, até poderíamos pensar que era um milhafre real, mas não é. A cauda não é muito bifurcada e cá estão os 6 dedos na asa. Aqui com os 6 dedos então não há dúvida nenhuma, porque o milhafre real só tem 5 dedos. Embora às vezes possa ter um 6º dedo vestigial, mas nunca assim muito destacado como este que aqui está. Portanto, características principais do milhafre preto: escuro, cauda levemente bifurcada e 6 dedos. Dedos está aqui entre plicas, só para salientar que é um termo coloquial. No caso do milhafre real, que vemos também aqui um exemplo, cauda ruiva, reparem, a cor da cauda, mesmo estando a cauda um pouco aberta, a bifurcação é muito pronunciada e cá estão os 5 dedos. Este aqui até pode enganar um bocadinho, porque tem aqui algumas penas em mau estado, mas conseguimos ver 5 dedos destacados em qualquer uma das asas. Portanto, plumagem ruiva, cauda fortemente bifurcada e 5 dedos. E aqui sim a cabeça muito clara, quase branca, a contrastar com o resto da plumagem do corpo. Mas, de vez em quando, aparecem alguns casos atípicos, e esses são aquilo que os ingleses designam por pitfalls, que são aquelas armadilhas. Vejam, por exemplo, este caso. Esta foi uma ave que eu fotografei em Espanha, perto da Beira Baixa. É um milhafre preto sem cauda. Portanto, ele teve aqui um acidente qualquer, perdeu a cauda, e se nós olhássemos só para esta foto, isto parece uma coisa estranhíssima. As cores são de milhafre preto, não tem cá é a cauda bifurcada. Como é que sabemos que é um milhafre preto? Contamos os dedos, cá estão eles, 6 dedos em cada asa. Não nos deixa grandes dúvidas. Apesar de estar com um aspecto realmente muito estranho por ter perdido a cauda. Portanto, um milhafre preto sem cauda, aqui um exemplo de um caso, obviamente, atípico. À direita, um outro caso atípico, mas que não é assim tão raro, que é o caso em que faltam penas nas asas. Neste caso, este milhafre real só tem 4 dedos. E falta este dedo. Porquê? Provavelmente porque está em muda. Eu digo que deve estar em muda porque esta falha é simétrica nas duas asas. Se faltasse só numa asa e tivesse na outra, podia ter sido um acidente. Mas quando estas falhas são simétricas, tipicamente significa que deve estar em muda, portanto já deixou cair esta pena e a outra deve estar em crescimento e, portanto, está com 4 dedos. É claro que neste caso vemos que é um milhafre real, porque é muito ruivo, tem a cauda muito bifurcada. Mas
um milhafre preto com 5 dedos com uma pena em falta já pode levar a identificações erradas. Daí eu referir que é bom olharmos para mais do que uma característica para conseguirmos fazer uma identificação correta. Ainda um outro caso atípico é o das aves com leucismo. Isto são casos muito raros nos milhafres, mas acontecem. Há alguns casos documentados, não muitos. Temos aqui uma fotografia em que vemos duas aves, uma com a plumagem normal ou típica, portanto um milhafre real com a cabeça acinzentada e a cauda ruiva fortemente bifurcada, e embaixo um milhafre real leucístico, portanto com grandes manchas de muitas penas brancas devido, obviamente, à falta de pigmento. Isto foi retirado de um livro que saiu este ano chamado Der Rote Milan in Europa, que é um livro em alemão que significa o milhafre real na Europa, que eu ainda vou voltar a esta publicação, mas para já achei interessante partilhar aqui este exemplo então desta ave com leucismo, que se nós virmos uma ave com estas características pode ser muito difícil de identificar, porque aí não vamos lá pela cor, aí temos que nos guiar pela bifurcação da cauda, que aqui desta foto não será o melhor ângulo, e pelo número de dedos, que será então aquilo que nos vai ajudar a confirmar a identificação. Agora, partilho aqui informação de uma publicação muito engraçada que eu tenho da autoria de João Fernandes Pereira Lopes, publicada em 1979 pelo Serviço de Estudos do Ambiente, que é uma compilação de nomes vulgares para a maioria das aves da fauna portuguesa, e este autor compilou nomes que existiam, nomes populares e nomes publicados, e então eu achei interessante partilhar aqui também os nomes que ele refere para estas espécies. No caso do Milvus migrans, que é o milhafre preto, além do milhafre preto, tem um S entre parênteses. O S significa que é o nome usado pela lista de Sacarrão e Soares, que foi uma das listas de referência mais utilizadas em Portugal até à atualidade, e também pelo curioso nome de rabo de bacalhau, que eu já vou explicar isto. O Milvus, que é o milhafre real, até tem maior variedade de nomes, aparece como milhafre, bacalhoeiro, gafanhoto, milhano, minhoto, mioto rabo de bacalhau, papa-pintos, rabo de bacalhau ou rebanho. Ou seja, esta ave, sendo uma ave bastante conhecida das populações, sendo uma ave relativamente fácil de identificar, facilmente ganhou muitos nomes populares. Este curioso nome, rabo de bacalhau, tem a ver com o facto de que a cauda, e em especial do milhafre real, aquela cauda aberta, com aquela forma triangular com as pontas mais alongadas, faz lembrar aqueles bacalhaus secos que tradicionalmente se secavam ao sol, agora já não se secam ao sol, mas que se continua a vender nos supermercados e noutras lojas para cozinhar. Portanto, o bacalhau seco tem aquela forma triangular, e como a cauda aberta faz lembrar esse formato do bacalhau, os milhafres ganharam também o nome popular rabo de bacalhau, que é um dos nomes mais curiosos então para estas espécies em Portugal. Um nome muito sugestivo. Agora, vamos falar um bocadinho mais em detalhe do milhafre preto, depois já voltarei ao milhafre real. Começo aqui, como habitualmente, com a ficha da conservação, isto retirado do site da BirdLife. Temos aqui, eu não vou explicar esta escala em detalhe, já o fiz várias vezes anteriormente, mas isto são basicamente as várias categorias de ameaça. O milhafre preto está na categoria Least Concern, portanto, que é a categoria pouco preocupante, em português. Isto é o estatuto global, a nível mundial, portanto é uma espécie que neste momento não suscita preocupações de conservação. O estatuto a nível europeu, dado pelo Livro Vermelho Europeu, que saiu em 2021, é igualmente pouco preocupante, e o estatuto em Portugal também é pouco preocupante. Portanto, o milhafre preto é uma espécie que atualmente não suscita preocupações a nível de conservação, não está ameaçado. Aliás, a população em Portugal até está em crescimento, como já vamos ver. Aqui um mapa retirado do site Birds of the World com a distribuição mundial do milhafre preto. Como podem ver, tem uma distribuição vastíssima, que vai desde Portugal até ao Japão. Portanto, apanha praticamente a maior parte da Eurásia, só está ausente em latitudes muito elevadas, e depois sul da Ásia, Austrália e uma grande parte da África subsaariana, incluindo Madagascar. As zonas a salmão são as zonas onde a espécie está presente na primavera e no verão, as zonas a azul onde está presente no inverno e as zonas a roxo onde está presente todo o ano. Ora, como é bom de ver, na Europa a espécie é estival e eles vão invernar a África, mas em África a espécie está presente durante todo o ano. Porquê? Porque há populações residentes em África. Só que as aves africanas são um bocadinho diferentes, têm o bico amarelo, e em inglês até lhe chamam yellow-billed kite, e há quem considera, algumas autoridades consideram as populações africanas uma espécie separada, que é o Milvus
a egípcios. Mas esta separação não é consensual. De qualquer forma, quer consideremos espécie, quer consideremos subespécie, é uma ave muito abundante em África. E depois toda esta população que se estende ao longo da Ásia também tem algumas características diferentes. As aves da Ásia Oriental, da subespécie Lineatus, que também lhe chamam black-eared kite, porque tem uma mancha escura assim nas zonas auriculares, são um bocadinho diferentes das europeias. Portanto, há aqui algumas variações a nível de subespécies, mas independentemente da taxonomia que demos, o aspecto aqui a reter é que isto é uma ave muito, muito amplamente distribuída, portanto, praticamente por todo o velho mundo, só não ocorre nas Américas, mas de resto está presente, como eu disse, na maior parte da Europa, uma grande parte da Ásia, África e Austrália. Portanto, é uma ave abundante e bem distribuída a nível mundial. Agora, fazendo zoom para a Europa, vemos aqui o mapa tirado do site da BirdLife. Estes mapas da BirdLife não estão totalmente atualizados, eu já vou mostrar a seguir o Atlas Europeu, mas dão uma ideia aproximada da distribuição. As zonas amarelas são as zonas onde está native breeding, portanto, onde é estival nidificante, onde está aqui a verde claro são referidas como zonas de passagem, a verde está escrito aqui como residente, embora me pareça que esta informação relativa a Marrocos também não está atualizada, mas o aspecto mais importante aqui na distribuição da Europa é que nós vemos que a espécie se distribui pela Europa continental, mas está ausente das Ilhas Britânicas. Isto acontece com muitas aves de rapina migradoras. As Ilhas Britânicas também não têm águias calçadas, nem águias cobreiras, nem abutres do Egito, têm muito poucos bútios vespeiros. E porquê? Porque as aves de rapina não gostam de atravessar o mar. E o Canal da Mancha, apesar de tudo, ainda são 50 quilómetros. E eu penso que essa é uma das principais razões pela qual as aves de rapina migradoras não colonizaram as Ilhas Britânicas, apesar de serem comuns, neste caso, no continente. É claro que elas atravessam o Estreito de Gibraltar para ir para a África, aqui a passagem é muito mais estreita, são 14 quilómetros, e também atravessam o Bósforo, mas não se aventuram pelo Reino Unido, penso precisamente por causa do isolamento. E de ter que fazer a travessia aqui do Canal da Mancha, porque as aves de rapina precisam de correntes ascendentes térmicas para conseguirem voar com menos esforço, e essas correntes não se formam sobre o mar. Mas na Europa continental tem uma distribuição bastante vasta, como já vamos ver. Este mapa é um mapa retirado do Atlas Europeu, do site ebba2.nifo. Eu já apresentei alguns destes mapas anteriormente, mas para quem não os viu anteriormente, eu explico brevemente. EBBA significa European Breeding Bird Atlas. E nós tivemos o EBBA1, que foi o primeiro que foi feito no início dos anos 90, e o EBBA2, que saiu agora em 2020. E então no site ebba2.info tem lá uma série de mapas de distribuição das várias espécies, diferentes tipos de mapas, e há alguns que eu gosto especialmente de consultar, que são estes mapas comparados, em que compara os resultados do primeiro Atlas com os resultados do segundo Atlas. Estes quadradinhos são quadrados de 50 km, o TM, e então os que estão a vermelho, ou aqui, enfim, alaranjado, são aqueles em que a espécie foi detectada no primeiro Atlas, mas não no segundo, portanto, quadrados onde a espécie desapareceu. A cinzento, os quadrados onde a espécie esteve presente em ambos os Atlas, e a azul, aquelas onde não estava no primeiro e apareceu no segundo. E então nós olhamos para este mapa e o que é que nós vemos? Vemos uma grande mancha cinzenta, que vai aqui desde Portugal até ao leste da Europa, que é a área principal de distribuição, e depois vemos as zonas onde a espécie apareceu e desapareceu. Bom, começando pelos laranjas, que é as zonas onde a espécie desapareceu. Nós vemos que houve aqui uma diminuição considerável no leste da Europa. Portanto, com muitos desaparecimentos aqui em países como a Polónia, a Bielorrússia, oeste da Ucrânia, Roménia, partes de Itália, Balcãs. Portanto, esta é a zona onde houve assim o maior número de desaparecimentos. Eu não sei as causas, não tive a ler sobre isto, mas claramente está a haver uma diminuição do milhafo preto no leste da Europa. Por outro lado, estão a aumentar noutras zonas, estão a aumentar aqui nesta franja. Aliás, eu já referi anteriormente que os aumentos e as diminuições normalmente se dão nas periferias e não nos centros. Portanto, quando há alterações da área de distribuição, elas começam a alterar-se na periferia. Portanto, eles diminuíram a leste, mas aumentaram aqui a oeste, como podem ver, no norte de França e aqui nos Países Baixos e oeste da Alemanha. Aumentaram a norte com a colonização de partes da Suécia e uma significativa expansão na Finlândia também. Portanto, eles expandiram-se para norte. Há uns quadradinhos laranjas, mas há claramente muito mais azuis aqui. E depois também se expandiram para a Península Ibérica. Reparem como colonizaram aparentemente aqui certas zonas da parte oriental de Espanha
do norte, na Galiza e nas Astúrias, e também aqui no extremo noroeste de Portugal. Portanto, eles parecem estarem a diminuir a leste, mas a aumentar a norte e a oeste. O que é que nós podemos concluir daqui? Que se calhar a nível europeu, eu não tenho números, mas se calhar a população continua estável, só que a sua distribuição alterou-se e eles saíram de uns sítios e foram mais para outros. Poderá haver fatores locais a explicar isto, não estive ali muito em detalhe, mas gosto pelo menos de ir percebendo as alterações que estão a ocorrer para perceber as dinâmicas na distribuição das espécies. Aqui um mapa comparado com os dois atlas espanhóis, portanto, para um país que nos interessa mais diretamente, que é aqui ao lado. Este mapa compara a presença no segundo atlas e no terceiro atlas espanhol, sendo que amarelo é as quadrículas onde a espécie estava presente no segundo e no terceiro atlas, azul no EVA, portanto, onde apareceu de novo, e vermelho onde desapareceu. Vemos umas bolinhas vermelhas, poucas, vemos muitas bolas azuis. Portanto, reparem, a espécie já ocorria aqui onde estava amarelo e expandiu-se, apareceu mais uma vez aqui no leste, Catalunha, aqui na zona central e em zonas da Andaluzia, e também muitas bolinhas na Galiza. Infelizmente há muitas bolinhas cinzentas que são as quadrículas que não foram amostradas, portanto este atlas não teve uma cobertura completa e portanto estas conclusões de expansão são necessariamente parciais. Mas o aspecto essencial a reter aqui é que há muito mais bolinhas azuis do que vermelhas, o que significa que a espécie aparentemente está em expansão em Espanha. Como aliás vimos no Atlas Europeu, que está-se a expandir no sudoeste do continente. E agora falemos da situação em Portugal. E eu começo aqui por partilhar a imagem do primeiro Atlas de Nidificantes, que foi publicado em 1989, e este mapa então reflete a situação na década de 80. Vemos que a espécie tinha uma distribuição bastante ampla, mas que era escassa no norte. Portanto, no norte do Rio Douro havia relativamente poucos registros, também aqui algumas falhas no litoral centro, mas essencialmente era no norte que eles estavam ausentes. E segundo o texto, que aliás refere aqui, a espécie é particularmente abundante nas bacias hidrográficas do Mondego e do Tejo. No caso do Tejo, as bolinhas grandes referem-se às confirmações de nidificação, não tem a ver com a abundância. Portanto, no caso do Tejo, vemos aqui, de facto, uma presença mais ou menos contínua. No caso do Mondego, o principal núcleo situa-se na zona de Baixo Mondego, em particular na zona de Coimbra, onde ainda hoje existe uma enorme colónia no Choupal. Isto era então a situação na década de 80. Diz também, citando Coverley, que é um autor dos anos 40 do século XX, Coverley dizia que em certas regiões o milhafre real era mais comum que o milhafre preto, que isto é uma situação que hoje já não se verifica, porque aqui já diz, isto é nos anos 80, a espécie é hoje mais comum que a sua congénere em toda a sua área de distribuição, enquanto Coverley refere regiões em que a situação seria inversa nos anos 40. Portanto, já nos anos 80, quando este trabalho é publicado, se notava uma diminuição do milvos e um aumento do milvos migras. Mas como vão vir a seguir, essa tendência acentuou-se ainda mais até aos dias de hoje. Portanto, isto é a fonte do primeiro Atlas. Passamos ao segundo Atlas nacional, e no segundo Atlas já temos aqui a representação em quadrículas 10 por 10, e aqui a situação é um bocado diferente, porque vemos que houve uma grande expansão a norte, portanto já temos aqui uma presença muito mais alargada em Trás-os-Montes, já temos uma presença no litoral a norte de Coimbra, em particular na zona de Aveiro, onde a espécie é hoje bastante abundante, mas que há 40 anos não era. Portanto, a colonização da zona de Aveiro terá sido relativamente recente. Onde é que ele continua a ser escasso? Aqui no noroeste, portanto, do Porto para cima, ainda muito escasso, pelo menos até à data de conclusão dos trabalhos deste Atlas, que foi em 2005, e relativamente escasso no Algarve, onde é sobretudo uma ave de passagem, mas onde só temos aqui uma confirmação. Portanto, escasso no Algarve, no litoral alentejano, mas de resto muito abundante pelo resto do interior do país e no litoral centro. À direita temos o mapa de abundância, que tem aqui, isto é um mapa modelado, mas tem aqui os vários níveis de abundância, em que basicamente quanto mais escuro o tom, mais abundante é a espécie, e podemos ver aqui os dois núcleos de Coimbra e Aveiro, claramente, portanto, zonas de grande abundância, da beira interior, junto à fronteira, aqui no chamado Planalto de Ribacoa, portanto, a leste da Serra da Estrela, e depois certas zonas do Alentejo, centradas aqui no distrito de Évora, que é a zona de maior abundância, e depois também aqui nas Vegas do Guadiana, ao pé de Elvas e Badajoz. Agora, um gráfico de frequência, ou seja, isto é um gráfico retirado do eBird que nos mostra a percentagem de listas em que esta espécie aparece e que mostra a variação ao longo do ano, e portanto a frequência é a percentagem, esta escala.
O que é que nós vemos? Vemos que isto é uma espécie estival, como já referimos, eles estão ausentes no inverno, portanto no inverno as percentagens são praticamente zero. De vez em quando aparece um ou outro milhafre preto no inverno, às vezes associado a milhafres reais em aterros sanitários ou assim, mas as observações no inverno são muito pontuais. Vemos é que a espécie chega muito cedo, eles começam a chegar em grande número na segunda metade de fevereiro, e em março já atinge quase as frequências máximas. Portanto, é uma espécie que chega muito cedo aos seus territórios de nidificação. Sei até que na zona de Aveiro às vezes já se vê em grandes bandos no final de fevereiro. Portanto, não se espantem quando virem milhares no final de fevereiro, início de março, porque é normal. E depois estão por cá toda a primavera, mas também partem igualmente cedo. Reparem as partidas, isto começa a diminuir no final de julho, início de agosto, e quando chega ao final de agosto já quase não há milhares pretos em Portugal. Ainda há alguns em setembro aqui, que penso que estes registros são sobretudo no Algarve, onde passam muitos em Sagres, mas o aspecto aqui a reter é que eles chegam no início de março e em agosto dá-se a debandada e vão-se quase todos embora. Portanto, os milhares pretos desaparecem relativamente cedo, tirando no Algarve. Relativamente à contagem máxima em Portugal, isto é, de todas as listas do eBird, qual é aquela em cada época do ano que tem a maior concentração? Como podem ver, há aqui uns picos particularmente elevados, um deles acima de 450. Eu fui-me dar ao trabalho de ver a que é que isto se referia, e refere-se a uma contagem de 468 aves em março de 2015, no Baixo Voga, zona de Aveiro. Portanto, é uma zona que foi colonizada há pouco tempo, mas onde atualmente os milhares são muito abundantes, e é atualmente a maior contagem de que há conhecimento em Portugal, é esta de Aveiro. Eu não podia terminar de falar do milhafre preto sem fazer aqui uma referência à Águia do Benfica. A Águia do Benfica, que tornou-se uma tradição desde os anos 80, devido à participação de um senhor que é alentejano e que começou a aparecer nos jogos do Benfica com uma ave que era exibida como sendo a Águia do Benfica. Só que esta Águia do Benfica, isto começou nos anos 80, salvo erro, na verdade não era uma águia, era um milhafre preto. Estas fotos estão em vários locais da internet, portanto são fotos públicas, e este senhor apareceu muitas vezes na televisão, só que como podem ver era um milhafre preto, ele tinha um milhafre, depois o milhafre morreu, arranjou outro milhafre, e este espetáculo durou durante mais de 20 anos, até que depois a altura foi substituído por uma águia americana, e penso, não tenho a certeza, penso que atualmente este milhafre já não é exibido, mas este senhor ia sempre ao Estádio da Luz exibir o milhafre. Enfim, é evidente que estas práticas hoje em dia não abonam muito a favor da conservação da natureza. Eu desconheço qual é a situação atual, mas deixei aqui também este apontamento para dizer que durante cerca de 20 anos a famosa águia do Benfica era na verdade um milhafre preto que era levado para o Estádio da Luz e que era mostrado no início dos jogos. Agora, isto são aqui alguns blogs onde estas fotografias estão publicamente visíveis, para quem tiver curiosidade, e agora deixamos o milhafre preto e passamos ao milhafre real. Começamos também com a ficha da conservação. Aqui mais uma vez a ficha de conservação global retirada do site da BirdLife, e o estatuto global é uma espécie pouco preocupante. Portanto, list concern, já teve um estatuto quase ameaçado há uns anos, mas atualmente a situação é mais favorável, como vamos ver. O estatuto na Europa também é atualmente pouco preocupante. Já o estatuto em Portugal é um bocadinho diferente. O estatuto em Portugal, na verdade, tem dois estatutos. Tem o estatuto da população nidificante, que está aqui neste estatuto muito ameaçado, que é o CR, que é criticamente em perigo, a população nidificante, e depois temos a população visitante ou invernante, que está atualmente com o estatuto de vulnerável. Portanto, há dois estatutos aplicados a esta espécie em Portugal, consoante estamos a falar da população residente que nidifica, e que já vamos falar onde é que ela ocorre, ou da população invernante, sendo, portanto, a população residente está mais ameaçada que a população invernante. Eu já voltarei mais à frente à questão dos estatutos de ameaça também. Agora, mostra o mapa de distribuição no mundo. Isto é um mapa de distribuição mundial. Como podem ver, basicamente temos aqui um mapa da Europa e do Norte de África. Portanto, ao contrário do milhafre preto, que tem uma distribuição muito vasta pelo mundo todo, o milhafre real é uma espécie que está praticamente restrita à Europa. Isto significa que a Europa tem sobre si a responsabilidade global pela conservação desta espécie. Dito de outra maneira, enquanto que em espécies que ocorrem por vários continentes, aquilo que se passa num continente não afeta necessariamente a conservação da espécie a nível mundial, no caso esta espécie é diferente porque a conservação desta espécie depende totalmente daquilo que for feito na Europa.
E, portanto, é uma espécie que tem não há muitas espécies que estejam assim com uma distribuição limitada à Europa, ou só há quase totalmente à Europa, também há aqui um coisinho no Norte da África, mas essencialmente é quase só a Europa. O milhafre real tem duas subespécies. A primeira, que é a subespécie nominal, que tem o nome da espécie, que é o milvos milvos milvos, que é o que compreende toda esta população, e depois tem uma segunda subespécie, que é aqui onde está a setinha, que é Cabo Verde, milvos milvos fascicalda. Ora, o milvos milvos fascicalda, que até algumas autoridades chegaram a propor que fosse uma subespécie distinta, ninguém sabe se ainda existe, e presume-se que já esteja extinto. Eu estive em Cabo Verde em 2003 e andei na ilha de Santiago, onde a espécie tinha sido vista há não muito tempo, mas não vi nenhum e não tenho conhecimento de observações recentes, portanto, presume-se que esta população do milvos fascicalda já esteja extinta. E esta aqui, infelizmente, já não haverá nada a fazer. Mas voltamos então aqui ao milvos, portanto, que é a população europeia. Como podem ver, tem uma distribuição fragmentada aqui. Este sim apanha as ilhas britânicas, já vou explicar porquê. Apanha aqui também partes da Suécia, do leste e do sul da Europa. Ora, aqui olhamos novamente para o mapa do Atlas Europeu, que eu já expliquei o que são os códigos de cores, e o que é que nós vemos? Vemos uma mancha cinzenta que vai aqui desde Portugal até mais ou menos à Polónia, ao sul da Suécia, mas as zonas onde está a diminuir agora são ao contrário. O milhafre preto estava a diminuir sobretudo no leste. Aqui também há algumas diminuições do leste, mas vemos as diminuições sobretudo no sudoeste. Portanto, toda a orla de França, onde estava a crescer o milhafre preto, norte de Espanha, uma grande parte de Portugal e certas zonas também aqui do sul de Espanha, depois também sul de França, Sardenha, partes de Itália. Portanto, reparem, há uma diminuição marcada no sul e, mais uma vez, saliente este aspecto, os desaparecimentos são quase todos na periferia da área de distribuição. É quase como se nós traçássemos aqui uma linha cor de laranja e isto tivesse tudo encolhido um quadradinho para dentro. Não é exatamente assim, mas é quase. Por outro lado, houve expansões aqui a leste ou a sueste, portanto aqui entre a Suíça e a Áustria. Houve expansões importantes para norte, na Dinamarca e na Suécia, até chegaram à Finlândia e aqui aos países bálticos, e houve uma expansão muito significativa nas Ilhas Britânicas. E no caso das Ilhas Britânicas, porque é que este milhafre ocorre e o milhafre preto não ocorre? Porque o milhafre preto é migrador e este é principalmente residente. E nas Ilhas Britânicas havia, no passado, uma distribuição maior, que depois diminuiu, e quando chegou aos anos 70 eles estavam reduzidos a uma minúscula população no país de Gales. Entretanto, eu já vou falar mais em detalhe das Ilhas Britânicas, mas houve, como podem ver, uma enorme expansão e atualmente estão por praticamente toda a ilha e até já chegaram à Irlanda. Ora, nas Ilhas Britânicas, as Ilhas Britânicas já fizeram 3 atlas nidificantes e os mapas estão todos online e nós podemos comparar. E então, no primeiro atlas, que era de 68 a 72, isto são quadradinhos 10 por 10 km, cada bolinha, como podem ver, tinha uma população minúscula aqui nas ilhas em Gales. E esta distribuição no primeiro Atlas eu acho que nem foi publicada assim. Ela estava disfarçada, portanto não se mostrava a localização real, porque a espécie já era muito rara. Entretanto, o que aconteceu? Houve uma enorme expansão que foi, em grande parte, apoiada por programas de reintrodução. E houve programas de reintrodução quer na Inglaterra, quer na Escócia. Esta população aqui está em Gales. E então, portanto, em 1968 a 72, temos uma distribuição muito reduzida no país de Gales, que eu penso que tinha apenas umas dezenas de casais. Quando chegamos a 2011, este mapa aqui agora tem umas setinhas, porque este é um mapa comparado com o Atlas anterior. Esta mancha cor-de-rosa era a mancha de distribuição em 68 a 72. E agora vejam como está em 2011. As setinhas para cima são os quadrados onde a espécie apareceu e não tinha sido registada antes. Portanto, Gales agora uma mancha enorme, todo o sul da Inglaterra, o sul e grandes partes do centro, manchas importantes na Escócia e até já apareceram no leste da Irlanda. Portanto, neste momento isto deixou de ser uma espécie fortemente ameaçada no Reino Unido para passar a ser uma espécie razoavelmente comum em Inglaterra, Escócia e Irlanda. É preciso dizer que isto, como eu disse, foi apoiado por programas de reintrodução, com aves vindas do continente, salvo erro, da Espanha e da Suécia, portanto, que foram cedidas para fazer estes programas de reintrodução e, atualmente, a situação do milhafre real nas Ilhas Britânicas é bastante favorável. Aqui volto ao caso de Espanha, por ser um país também que tem bastante a ver com a nossa realidade. Mais uma vez, aqui o mapa com as bolinhas amarelas, azuis e vermelhas. Amarelas as zonas onde continua.
azuis as zonas novas, vemos aqui uma expansão importante nas Ilhas Baleares, na parte leste da área de distribuição, principalmente aqui na zona de Madrid, um bocado na Andaluzia e também no norte, mas o contraste com o milhafre preto é que vemos imensas bolinhas vermelhas. Portanto, o milhafre preto, eu referi há pouco, tinha muitas bolinhas azuis e poucas bolinhas vermelhas, no milhafre real não. Vemos aqui uma contração, um desaparecimento da espécie em muitas áreas, principalmente aqui na Extremadura e na comunidade de Castela e Leão. E depois em algumas áreas da Catalunha, mas principalmente aqui no centro, norte, oeste da península, e que isto acaba por afetar também Portugal. Portanto, nós já vimos no Atlas Europeu que eles estão a diminuir fortemente na Península Ibérica. E isto é obviamente um motivo de preocupação a nível da conservação. Vamos ver a situação em Portugal. Aqui, mais uma vez, o mapa do Atlas dos anos 80. Isto é um mapa da distribuição como nidificante. Não é como invernante, é como nidificante. E reparem como a espécie tinha uma distribuição alargada nos anos 80, coisa que hoje não se verifica. Ocorria em Coimbra, ocorria no Ribatejo, ocorria aqui na região de Lisboa, ocorria no litoral alentejano, ocorria quase em Aveiro. Tudo isto desapareceu. Mesmo no Alentejo, hoje em dia, praticamente não há. Portanto, há 40 anos a realidade era esta. E mesmo assim, eles dizem aqui, como dizia no milhafre preto, cita Coverley, que diz que a espécie teria sido comum, estatuto que não se pode atribuir hoje em dia, em grande parte devido à perseguição a que tem sido sujeita. Esta espécie foi muito perseguida, eu já vou voltar a falar disso, mas, portanto, o milhafre real nos anos 80 ainda era uma espécie residente razoavelmente comum numa grande parte do território, só estava ausente do Algarve e do Noroeste. Portanto, esta tendência de diminuição já vem de há muitas décadas. Portanto, na década de 80 tinha uma distribuição relativamente ampla, estava presente na metade do litoral do país como nidificante. Aliás, eu lembro-me de ouvir pessoas a dizer, para quem conhece o estuário do Tejo, que nidificavam milhafres reais em Pancas. Pancas fica aqui, mais ou menos nesta zona. Agora já há várias décadas que os milhafres reais desapareceram de Pancas. E que no passado então seria comum. Isto no primeiro Atlas. Quando passamos para o segundo Atlas, no segundo Atlas, a situação já é completamente diferente. O segundo Atlas, os trabalhos foram de 99 a 2005, como está escrito em baixo, e reparem, desapareceu do litoral. Portanto, em apenas 20 anos, que foi desde meados da década de 80 até meados da década de 2000, o litoral agora está praticamente todo em branco, e mesmo no Alentejo, quase não há confirmações, que são as bolinhas grandes, tem aqui umas bolinhas esparsas que, em alguns casos, se referem a invernantes tardios, e a zona de nidificação está agora reduzida a uma estreita faixa de 50 km que vai desde o Tejo até Trás-os-Montes. Portanto, Trás-os-Montes, Beira Alta e Beira Baixa. À direita aqui um mapa de quantificação do número de casais nidificantes, tem aqui uma escala, sendo que as bolinhas mais escuras correspondem a mais casais, estão sobretudo aqui no Douro Internacional e no Planalto de Ribacoa. Mas, portanto, o milhafre real encolheu consideravelmente entre os anos 80 e os anos 2000. E penso que esta tendência de diminuição continua, como aliás o Atlas Europeu também põe em evidência. Aqui o mapa da frequência de observação é inverso do milhafre preto, porque o milhafre real é invernante, principalmente. Tem aqui, durante a época dos ninhos, como podem ver, a frequência anda abaixo de 1, não chega completamente a zero, porque há casais nidificantes em Trás-os-Montes e na beira interior, portanto anda aqui nestes valores baixinhos, mas depois temos a grande chegada dos invernantes, que se dá a partir do fim de setembro e início de outubro, isto só pique, e depois os invernantes estão por cá desde outubro até mais ou menos vá a fevereiro, e depois em fevereiro isto começa a diminuir, no início de abril ainda há alguns, e depois praticamente já foram todos embora. Portanto, isto é assim um gráfico em U, enquanto que o do milhafre preto é em U invertido, que é ao contrário. Isto mais uma vez mapa retirado do eBird. Eu então já vou comparar os dois gráficos. Aqui faço uma referência à contagem máxima. Existem dormitórios, portanto estes bichos que vêm cá invernar formam dormitórios. A contagem máxima registada no eBird é este pico que está aqui em janeiro. No eBird eu fui ver, são 141 aves em janeiro de 2017, perto de Estremoz. Portanto, esta é a contagem máxima que está registada no eBird. Há outros dormitórios no Alentejo e eu tenho ideia que alguém aqui há tempos me falou de um dormitório, penso até com mais de 200 aves na zona de Monforte, mas isto não está no eBird e eu não consegui encontrar estes detalhes. Portanto, isto é o máximo que há no eBird. Há, de facto, dormitórios grandes no interior alentejano. Eu nunca vi um tão grande. O máximo que eu vi foi um com cerca de 70 aves no inverno passado na zona de Alter do Chão.
Portanto, eles espalham-se muito durante o dia para se alimentar e depois juntam-se em dormitórios que podem realmente juntar, enfim, como podem ver aqui, mais de 100 aves, às vezes, e depois dispersam durante o dia para se alimentar, mas é engraçado vê-los a chegar assim todos aos dormitórios e depois juntarem-se todos na mesma árvore. Aqui, os gráficos comparados dos dois milhafres, que eu mostrei, portanto, aqui neste caso arrosado está o Milvus migrans, o milhafre preto, que, como viram, está ausente no inverno, chega na primavera e depois está presente na primavera e no verão, e depois está ausente no inverno, e o milhafre real, que é ao contrário. Ora, o que é que nós vemos aqui? Vemos que aqui, entre meados de abril e meados de setembro, praticamente só há milhafre preto, enquanto que o milhafre real está com valores muito próximos de zero e há só naquela zona do Nordeste. Enquanto que entre novembro e meados de fevereiro, praticamente não há milhafre preto, só temos milhafre real. Portanto, no inverno só temos milhafre real, na primavera e no verão temos milhafre preto, mas depois há aqui duas zonas, duas épocas de transição, que são estas colunas que eu marquei a cinzento orladas de verde, em que temos as duas espécies. Estas são as épocas mais propícias a confusões, que é aqui entre meados de fevereiro e início de abril, quando estão os milhafres pretos a chegar e os milhafres reais a partir. Portanto, há aqui um período em que temos as duas espécies. E depois há outra vez um período de sobreposição, aqui entre finais de setembro e o mês de outubro, em que estão os milhafres reais a chegar e os milhafres pretos a partir. Embora, como eu disse, no caso do outono, eu penso que estes registros de milhafres pretos são quase todos do Algarve e há muito poucos no resto do país. Portanto, eu acho que a zona em que há mais, a época em que há mais sobreposição é aqui na primavera. Estou quase a terminar e agora queria só dar aqui uns apontamentos sobre a migração desta espécie. Isto foi também retirado daquele livro do milhafre real que eu falei há pouco, e que tem a ver com um programa de marcação que existe em vários países europeus, e isto é um programa de marcação e seguimento por satélite. E então, neste mapa, isto está em alemão, mas eu vou traduzir, isto é portanto, é a migração e a invernada de indivíduos marcados nestes três países. Está aqui a AT, que é a Áustria, SK, que é a Eslováquia, e CZ, que é a República Checa. Portanto, são estes três países aqui. Áustria, Eslováquia e, peço desculpa, República Checa e Eslováquia e Áustria. Estão aqui. Portanto, os milhafres marcados nestes três países, o que nós vemos é que eles invernaram sobretudo em Itália, nos Balcãs e na Grécia. E que alguns, não muitos, vieram até Espanha. Mas, portanto, os milhafres marcados nestes três países invernam sobretudo aqui, alguns atravessam o Adriático, mas não são estes que vêm muito para cá. Aliás, nenhum destes milhafres marcados chegou a Portugal. N131 é o número de indivíduos marcados. Isto foi tirado do mesmo livro que eu referi há pouco. Mas, depois aqui um outro mapa que vemos os milhafres marcados na Alemanha Central. Está aqui, Central Deutschland, portanto, os movimentos das aves marcadas na Alemanha Central. Reparem que estes não foram para a Itália nem para a Grécia. E, ao contrário dos outros, que eram aqui da Áustria, da República Checa e da Eslováquia, que tinham ido para o Sueste, os da Alemanha Central vieram todos direitinhos para a Península Ibérica e muitos para Portugal. Portugal e Espanha. A maioria no Alentejo, alguns também aqui no Algarve e na Beira Interior. Aliás, no Alentejo a distribuição hoje é muito mais vasta do que era há 20 anos, porque a população europeia cresceu muito, e portanto os da Alemanha vieram todos invernar para aqui. Que é curioso ver que países vizinhos têm destinos de invernada tão diferentes. E ainda o terceiro grupo, que é dos países do Benelux, portanto que é marcados na Holanda, Bélgica e Luxemburgo, estes também vieram muito para Espanha e aqui para o Alentejo e outras zonas da fronteira de Portugal. Portanto, 103 aves marcadas aqui no Benelux também vieram invernar e nenhuma delas foi para Sueste, como podem ver. Por fim, ainda um apontamento sobre conservação. O milhafre é muito perseguido, como aliás as aves de rapina foram durante muitas décadas. É preciso não esquecermos que durante o Estado Novo a perseguição e o abate de aves de rapina era incentivado e até se pagavam prémios através das comissões venatórias a quem matasse aves de rapina. E este hábito de perseguir aves de rapina manteve-se durante muito tempo e ainda hoje são encontrados milhafres reais envenenados. E esta é uma notícia que saiu na Wilder o ano passado, e que mostra aqui o caso de um milhafre real que foi recuperado com um transmissor. Portanto, como tinha o transmissor, foi possível detectar a localização. E fez-se aqui uma notícia da Wilder, de que eu ponho só aqui um excerto, a dizer que o milhafre real está em risco de extinção, a população invernante está classificada como vulnerável, como eu já referi, mas pior está a população reprodutora desta espécie. As aves que nidificam no país estão criticamente em perigo, que é aquilo que eu já mencionei há pouco, portanto a população nidificante está numa situação mais ameaçada, mas há aqui uma citação de uma pessoa da SPEIA que diz que esta avaliação já tem mais de 10 anos
e que a situação dos milhares reais nidificantes não tem sido seguida. Isto explicou a Julieta Costa da CPEA. Ora bem, eu sobre isto queria dizer o seguinte, estes estatutos referem-se ao livro vermelho que foi publicado em 2005. Está em vias de finalização e de ser quase publicado um novo livro vermelho que deve ficar online este ano ou no ano que vem, com novas categorias. Eu não sei que categorias é que vão sair para o milhar real, mas eu penso, e já referi isto anteriormente, que não tem muita lógica nos dias de hoje estarmos à espera que saia um livro vermelho que às vezes só sai de 15 em 15 ou de 20 em 20 anos para os estatutos serem revistos, e eu penso que faria muito mais sentido que acontecesse como se faz, por exemplo, na IUCN e na BirdLife, em que os estatutos de qualquer espécie podem ser revistos em qualquer ano e depois a atualização é publicada online, ou seja, não tem que se rever ao mesmo tempo para as espécies todas, e há espécies que até estão mais ameaçadas e têm o estatuto revisto todos os anos. Portanto, eu penso que hoje em dia existem ferramentas tecnológicas que nos permitem ter uma atualização mais dinâmica desta informação e, portanto, deixo aqui também a minha opinião de que acho que faz sentido evoluirmos nessa direção. Bom, eu termino aqui a apresentação, mas a sessão ainda não terminou, porque, entretanto, temos aqui connosco um orador convidado que nos vai falar um pouco mais da parte da conservação. Eu agora vou interromper aqui o compartilhamento e vou passar a apresentar o nosso orador convidado, a quem eu desde já agradeço a disponibilidade para estar aqui, especialmente porque se tratou de um convite de última hora, mas que nos vai poder falar aqui um bocadinho mais da problemática da conservação, em particular do milhar real e do que está a ser feito aqui na Península Ibérica. O nosso convidado é o Alfonso Godinho, e eu vou brevemente apresentar antes de passar a palavra. O Alfonso Godinho, desde 1996 até à atualidade, tem trabalhado em projetos de conservação e reintrodução de aves de rapina, principalmente de aves necrófagas. Tem trabalhado no projeto de reintrodução do quebra-ossos na Andaluzia e com o estudo das populações desta espécie no Alto Atlas, em Marrocos e na África do Sul. Trabalhou também no estudo e na conservação da colónia de abutre preto no Parque Nacional de Andújar, que é em Espanha, principalmente com o estudo da dinâmica da população juvenil e em diversos projetos com grifo, marcação, toxicologia, etc. Trabalhou com aves estepárias como a ave tardobar em Marrocos, Uzbequistão e Cazaquistão entre 2009 e 2011. Em Portugal, o Alfonso tem trabalhado nas ONGs CEAI e LPN na recuperação das populações do abutre preto no sueste do país, isto no âmbito do projeto LIFE Lince Abutre, onde esteve a coordenar ações de conservação do abutre preto entre 2010 e 2014. Mais recentemente tem estado a fazer um estudo com o Rock Mountain Sanctuary, onde é investigador associado desde 2017, em colaboração com o ICNF, da marcação de crias de abutre preto no Parque Natural do Tejo Internacional, onde foram marcadas 15 crias desta espécie com GPS. E de forma paralela, um estudo toxicológico. O Alfonso colabora com a ONG espanhola DEMA para a marcação com GPS e monitorização do francelho em várias regiões espanholas. E, finalmente, neste momento está a trabalhar como coordenador de projetos noutra ONG espanhola chamada AMUS, que significa Acción por el Mundo Salvaje, coordenando projetos com tartaranhão caçador, cisão e principalmente com o milhar real, onde está a coordenar as ações do projeto Life Eurokite. E é exatamente por causa do envolvimento com o Life Eurokite que nós convidamos o Alfonso para vir hoje aqui falar um pouco sobre o que é este projeto e do que está a ser feito. Alfonso, muito obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade em vires aqui falar um pouco sobre o teu trabalho, em especial porque isto realmente foi um convite feito em cima da hora. Portanto, estamos muito agradecidos e vou-te passar a palavra então para falares um pouco desses projetos. Ok, Gonçalo, obrigado da minha parte e peço desculpa porque o meu nível de português não está todo bom que tinha que ser, mas eu espero que seja capaz de falar com facilidade e que possam perceber sem problema nenhum. Pronto, agradeço ao Gonçalo o convite e da minha parte o que vou fazer é falar, como estava a dizer o Gonçalo, do projeto Life Eurokite. Então, se quiser, passo já a apresentação, Gonçalo, se acha... Sim, podes avançar. Ok, já está. Sim, já está. Então, o projeto Life Eurokite, como estava a dizer o Gonçalo, o milhar real é uma espécie endêmica de Europa. Temos altas suspeitas que as populações do norte de África, em Marrocos, concretamente, estão já extinguidas, já não há população reprodutora,
Portanto, a totalidade da población reproductora de millar real está concentrada na Europa. Portanto, é a nosa responsabilidade conservar esta especie e, pronto, desenvolver acciones y proyectos que permitan que no desaparezca de algunas das regiões como ten tido a acontecer. Pronto, o proyecto Life for a Kite principalmente o que pretende é identificar as causas de mortalidade do millafre real. Si ben há outras especies que están tamén incluídas no proyecto, como pode ser o águia imperial oriental, a riarbalba, o millafre preto e o falcón bispeiro, mas o núcleo principal, a larga maioría do proyecto está focalizado no millafre real. E pronto, o objetivo é, utilizando a tecnología, utilizando dispositivos GPS, amarcasado con GPS de unha grande cantidade de aves, intentar identificar as ameazas actuais que há no continente europeo todo e, a partir desta información, tentar minimizar o impacto das ameazas nesta especie, no millafre real. Portanto, o objetivo geral, como estou aquí a indicar, é intentar reducir o impacto do envenenamento no millafre real. Actualmente, na Europa toda, as principais ameaças do millafre real están moito ligadas a actividades humanas, a factores antrópicos principalmente, non é? O veneno, a electrocución, o disparo, a colisão con liñas eléctricas e até agora, infelizmente, con parques eólicos. Entón, é unha serie de ameazas que as principais tienen unha origen que sae das actividades que non conseguimos facer da nosa parte o mellor no terreno. Por tanto, o millafre real está moito asociado á actividade humana, tanto no seu desenvolvimento habitual ao longo do ano, como principalmente nas ameazas. E unha acción piloto que está prevista e está a ser implementada neste proxecto é unha acción de reforzamento de populación. Já o Gonzalo tiña mostrado anteriormente a redução das populações que está a acontecer na Península Ibérica, tanto en España como en Portugal, principalmente no sul, e pronto, no ámbito do proxecto Life for a Kite, unha acción piloto para ver como que podería funcionar na Península Ibérica un proxecto de reintrodução ou reforzamento de millafre real. O proxecto Life for a Kite é un proxecto moito amplo. Estamos a implementar accións en 26 países e o período é un proxecto moito cumprido no tempo, já que comenzou no ano 2019 e até 2017 vamos a continuar con as diferentes accións do proxecto en varios países todos. Ali están a ver a mancha vermella, é onde principalmente van a ser implementadas as accións de marcação. Mas realmente a implementação do proxecto non é só nesas áreas vermellas, sino ao longo moito fora desas áreas, e como já veremos un bocadito máis para o frente, en Portugal tamén estamos a implementar unha serie de medidas de conservación no ámbito do proxecto. Bom, este cuadro máis ou menos é o que actualmente temos feito até outubro deste ano, é realmente abocado. O noso proxecto tiña como objetivo principal marcar entre 600 e 700 millafres reais na Europa toda, mas, se ven como están a ver, agora estamos a ter acceso a información de máis de 2.000 individuos equipados con GPS na Europa toda. Na miña opinión, acho que o maior proxecto já máis feito na Europa con unha especie de coordinado, e porque realmente é moito complicado coordinar e ter marcações ou individuos marcados nunha área tan gigante como é a Europa. Mas no ámbito do proxecto tiñamos aquele objetivo que estaba a decir que eran quase 700 individuos marcados con GPS, mas a través de colaborações, acordos e parcerías con outras entidades que já estaban a marcar millafres reais con GPS anteriormente ao proxecto, agora conseguimos ter acceso ou ter
un coñecimento da mortalidade e as deslocações que están a facer 2.000 millafres no territorio europeo. As outras especies que tamén están incluídas no proxecto, temos 19 agues imperiais europeas, 9 millafres pretos, tamén temos híbridos, porque feliz ou infelizmente o millafre real e o millafre preto consiguen se hibridar. Ya aparecen a varios registros na Europa. O ano pasado conseguimos identificar o primer registro de híbridos na Península Ibérica, aquí no sul da Extremadura, e pronto, también foron marcados 6 falcos vespeiros e 5 águias rabalba. Isto é así o total de información que agora o proxecto está a gerir e está a ter acceso a información desa cantidade, porque son quasi 2.200 individuos, aves de rapina, aunque é principalmente millafre real, na Europa toda. Ups. Agora, bom, a grosso modo, aquí están a ver principalmente o resultado destas marcações, os países onde se fixeron, a idade, principalmente, como están a ver, a larga maioría dos individuos marcados foron juvenis, principalmente por dois motivos. Primeiro, pela facilidade de seu acceso, realmente acceder aos nidos e marcar 2, 3 crías é moito máis fácil que tentar capturar adultos, o que non é unha tarefa fácil. E depois tamén porque realmente as maiores tasas de mortalidade acontecen nos juvenis. Por tanto, tendo un maior número de individuos juvenis equipados con GPS, poderíamos ter unha mellor e maior imaxe das ameazas que están a afectar a especie ao longo do continente europeo. E pronto, están a ver aquí que os principales países onde foron marcados máis individuos foi a Alemania e a España, principalmente pelo o maior número de población reproductora que está nestes países. A Suiza están a ver tamén que foron marcados máis de 500 millafres reais. Por tanto, estamos a falar de 3 grandes poblações de millafre real de Europa, junto con a francesa, mas no caso de França, a marcação con GPS non ten sido unha actividade implementada previamente ao proxecto. Foi principalmente implementada agora con o proxecto e é por eso que realmente foron pouco o número de millafres equipados con GPS en França si comparamos con o número de población, que na França ainda ten unha población relativamente importante ao nivel europeo. Pronto, máis ou menos, isto ten sido o resultado destos anos de marcações, principalmente 2021 e 2022, e ainda vamos a continuar a facer marcações, non acabou, já non vai a ser tanto, o número tão grande, porque já atingimos un número moito representativo de millafres reais con GPS, e agora o que estamos principalmente a facer é gerir esa información e identificar as causas de mortalidade. Bom, este mapa já tinha mostrado algo parecido o Gonçalo na súa presentação, e isto, así a grosso modo, é un bocadiño o movimento e as deslocações que facen os millafres reais depois de ter sido marcado. Como poden ver, a larga maioría da población está a vir para cá, para França, España e Portugal principalmente, para pasar o inverno, e están a ver que é un corredor moito importante na França que cruza para a Península Ibérica nos Pirineos occidentais, e já unha vez en España voltan a se abrir e a ocupar grande parte do territorio da Península Ibérica, non é? Con unha grande concentración en Castilla e León, unha región española ao noroeste de España, mas tamén a Extremadura e no Alentejo de Portugal, no Alentejo interior. É a área principal de invernada do millafre real. Depois da parte oriental europea, como já tinha mencionado Gonçalo, realmente os efectivos são bastante menores, facen a migración chegan até a Grecia e a Italia, mas realmente o principal núcleo invernante, que procede da Alemanha e da França, chega á Península Ibérica nesa parte vermella máis oscura que están a ver,
até chegar à Península Ibérica. E pronto, aqui tem uma imagem do número de dormitórios registrados baseado só nas aves equipadas com GPS. Não, é certeza que devemos de ter mais dormitórios não identificados. Por exemplo, no nosso caso, na área que estamos a trabalhar no sudoeste da Extremadura, já colado à fronteira de Portugal, perto de Barrancos, de Marleja, estamos a monitorizar 6 dormitorios y tan solo 2 deles están a ser utilizados por individuos equipados con GPS. Por tanto, como estávamos a decir, é provável que sejam muitos máis os dormitorios que podan existir, mas pronto, eu acho que tem uma informação muito gráfica da distribuição do millar real invernal durante o inverno y pronto, dos principales dormitorios que puedan aparecer. Y voltamos a ver un bocadillo casi un mapa anterior, onde o núcleo principal en España está concentrado no cuadrante noroeste, y no caso de Portugal é principalmente no Alentejo, tamén un bocadinho algo acima do Tello, no Douro, mas principalmente o Alentejo, a área principal de invernada do millar real en Portugal. Bom, e agora un bocadiño o objetivo do proxecto, a parte máis xata, non é? Menos agradável. O objetivo do proxecto, como tiña dito, é identificar as causas de mortalidade. E para iso non é nada mellor que o GPS, porque realmente permítenos ter un acceso rápido á carcasa do animal, aínda sin ter unha grande descomposición, pelo cual a partida é fácil facer os análisis para identificar e determinar a causa da mortalidade. Bom, pues, neste período, como están a ver os números, son un bocadito asustadores. Son quase 900 millares reais mortos neste período na Europa toda. De estos 900, pues quasi un terzo aparecen en España, principalmente pronto, por la gran cantidad de individuos invernantes que llegan aquí, y que infelizmente coinciden con os principales picos de uso de veneno, que principalmente é máis utilizado durante o inverno, por tanto, os casos de mortalidade por veneno son moito maiores durante o inverno que durante o verano. E pronto, neste período tamén temos encontrado 9 casos en Portugal, 9 millares mortos en Portugal, voltan a coincidir con a área de distribución invernal, a larga maioría deles no Alentejo. Como están a ver también, ya aquí podemos comenzar a tirar alguna información sobre las principales amenazas do millar real, y es más que evidente que o veneno, o uso ilegal do veneno, é a principal amenaza para o millar real na Europa toda. También aparecen os disparos, que a partir dos disparos na bibliografía e na referencia siempre, digamos, era así a terceira, a cuarta causa de mortalidad. Aquí vemos que é a segunda, non é a terceira ou a cuarta. E depois, outras causas de mortalidade que ten aparecido, pues, a electrocución, colisão, predação. Aquí, curiosamente, destacar un bocadiño a electrocución. O millar real é unha especie moito identificada, ou, digamos, a electrocución é unha ameaza moito identificada para o millar real, pero datos que estamos a ter, além de que é unha ameaza, non estou a minimizar para nada o grave impacto das liñas eléctricas no millafre, mas realmente non está ao nivel que coñecíamos e que estamos a espera, e é principalmente o veneno e a caza a principal ameaza para o millafre real na Europa. Pronto, aquí están a ver os casos de mortalidade registrados. Coincide grandemente con as principais áreas de distribución, tanto población reproductora como invernante. E pronto, aquí en España voltamos a ter esta área así que é un bocadito xata, Castilla e León, que alberga a larga maioría da población invernante en millafre real, e pronto, é unha área que a nivel de envenenamiento é un buraco, non están a facer moito ben o seu traballo na luta contra o veneno. E no caso de Portugal, vemos que os casos todos registrados de mortalidade e a larga maioría deles ligados ao veneno, a unha alta sospeita de envenenamento,
acontecen principalmente no Alentejo, do Tejo para baixo. Castro Verde, Bella, mas é precisamente a mitad sul do país onde foron identificados a mortalidade de millafre real no ámbito do proxecto LIFE Eurokite e, como estaba a decir, a larga maioría deles con unha alta sospeita de envenenamiento e en algúns casos confirmado, gracias a necropsias, a análisis toxicológicos, foi posible confirmar a intoxicación por veneno de algúns destes millafres reais mortos en Portugal. Bom, también fueron encontradas grandes dificultades a nivel europeo y en este caso específico en Portugal asociados a la mortalidad. A nivel general, hubo dos grandes problemas que estamos a identificar, que os análisis, a necropsia y toxicología que tienen que ser feitos a los cadáveres, nomeadamente demoran muchísimo. Y esto acontece también no solo en Portugal, en Portugal y en varios países de Europa. En este caso, España, felizmente, es una excepción y algunas regiones que sí consiguen tener una identificación y un estudio toxicológico rápido. Castilla y León no, como ya pueden ver, mas tenemos otras regiones que sí que están a tener un resultado rápido a toxicología. Mas a un nivel general en Europa, y aquí ya que estamos a hablar en Portugal, no caso de Portugal, este es uno de los grandes obstáculos, de grandes problemas que estamos a tener para luchar, para minimizar amenazas de los venenos. Después también eso incluye, de eso acontece o parte que esa dificultad faz que non seja muito fácil identificar a causa de mortalidade. Por tanto, aparecen moitos casos nos quais, por exemplo, en Portugal, sospeitan moito evidente de envenenamento, mas non conseguimos ter a confirmación do laboratorio de o positivo a veneno. Por tanto, aí tamén limita un bocadino as accións que poden ser feitas depois, tanto por ONGA, por o CEPNA da GNR ou até o mesmo ICNF. Hai diferencia de mortalidade por países. Aquí non fica moito ben, non aparece moito ben, mas realmente aparece moito máis envenenamento daquilo que se estaba a espera na Alemania. E os disparos tamén. Os centros de Europa sempre teñan dito, sempre teñan apuntado con o dedo que o sul, a Italia, España e Portugal eran as áreas onde o veneno era así algo moito habitual e que eles non tiñan veneno, e non é así, non é así, non é directo de ser así. O veneno, eles ten veneno, há veneno na Austria, há veneno en un montón de países de Europa, o que acontece é que non se procura. E se non se procura veneno, non se identifica. Neste caso, con o largo número de individuos de millafre real que foron marcados con GPS e que permiten detectar a mortalidade moito rápido, ten aparecido individuos envenenados en áreas ou países nos quais non se tiña sospeita de que se estaba a utilizar veneno. Por tanto, esta ferramenta dos emisores GPS ten sido unha forma de abrir os ollos hacia un problema que non estaba identificado e que gracias a través do proxecto Eurokite foi posible identificar. E agora esta é un bocadiño a acción que máis está ligada á ONGA para a cual estou a traballar, que é a AMO, e foi a experiencia piloto de facer un reforzamento de población de millafre real no sudoeste de España. O que fiximos foi, siguiendo un bocadiño a experiencia do Reino Unido na reintroducción, como estaba a decir o Gonzalo, o Reino Unido ficou apenas con un grupo moito pequeno, unha población moito pequeno de apenas decenas de casais, e agora o Reino Unido é a segunda maior población de Europa despois da Alemania. Ahora, o Reino Unido debe ter ao redor de 6.000 casais de millafre reales. Portanto, estamos a falar de unha población que era inferior a 100 casais e agora ten máis de 6.000. Entón,
A nosa experiencia foi contactar con os colegas británicos, eles ten feito un asesoramento permanente do noso ASAM e pronto, fixemos un estudio de viabilidade previo, pues, pronto, asesorado por un grupo de 12 expertos internacionais en Villafre Real, tanto en conservación como en reintroducción. Se fez un modelo de viabilidade populacional para ver cuántos individuos tiñamos que liberar e aquel modelo o que está se indica en Rapinas é que para ter un proxecto mínimamente exitoso o número a libertar de aves de individuos debe ser a pelo menos de 100 individuos. Por pronto, nós vamos a facer vamos a libertar 100 individuos en 3 anos e este ano 2022 fixemos a primeira libertación con os primeiros 30 millafres reais que foron libertados. Todas as aves que foron libertadas e a continuar un bocadiño con as recomendacións da UICN para a translocación de fauna salvaje, todas siguieron un proceso de check-in veterinario, tanto no Reino Unido como aquí, cuando os millafres chegaron aquí a España, e foron liberados mediante a técnica de hacking, unha técnica moito utilizada para reintroducir ou libertar rapinas no medio natural, ten tido suceso con numerosas especies, e no caso de Villafre Real, esta técnica ten sido validada tanto pelos británicos como pelos colegas italianos, que están tamén a facer reintroducción de Villafre Real no sur da Italia, e pronto, utilizamos esta técnica porque é la que estaba principalmente contrastada e con un amplio suceso. E pronto, isto é un pequenísimo resumo da situación dos millafres reais libertados, dos 30 millafres reais libertados. Até agora temos contabilizado 7 individuos mortos, 2 deles foron predados por bufo real, ao día a seguir quasi de facer a libertación. Uno deles foi envenenado e dos outros 4 non temos certeza da causa de mortalidade porque non foi posible ter acceso ao cadáver rápido ou con a rapidez que sería desejável para ter unha boa necropsia e un bon estudio toxicológico. Por tanto, non temos confirmación de a causa de mortalidade en 4 dos 7 individuos que temos registrado como mortos. E pronto, os restos dos individuos siguen perto da área de libertación. A área de libertación está moito perto da fronteira, está perto da Maraleja, perto de Barranco. Por tanto, en Villafre, si ben este é un proxecto para España, é moito probable que Portugal tamén sella beneficiada desta libertación. Realmente, os millafres reais libertados ou pela experiencia que adquirida noutros proxectos poden chegar a nidificar a uns 70 km do ponto de libertación. Por tanto, é moito probable que algúns destes individuos cheguen a reproducir, a criar en territorio portugués. Por tanto, acho que este proxecto é máis un proxecto ibérico que español. E pronto, agora, como estaba a dizer anteriormente, realmente están a ver o punto de libertación, que é este triángulo vermello, está realmente moito perto da ZPE de Mora Barranco. En línea recta está apenas 1 kilómetro, está realmente perto da fronteira. E este é un bocadiño a posición real a día de hoxe. Estas localizacións foron registradas hoxe de mañá, e dos 15 aves que temos máis ou menos perto do punto de liberación, estas 6 son as que están en territorio portugués a día de hoxe. O sea, voltan, algunhas fican máis tempo no local, mas como están a ver, quasi que imitan un bocadiño o comportamento do seu colega selvagen, nacido e criado pelos seus pais, que están a se distribuir pero alentejo todo. Por tanto, o patrón de movimento é moito similar ao resto, ao que normalmente faz esta especie cando están aquí na Península Ibérica. Por tanto, esta é a situación dos individuos. Todos os individuos que libertamos van equipados con GPS e unha marca alar amarela.
pelo cual é fácil de identificar ou de fotografar. Já foi fotografado algún en Madrid ou en algún sitio perto, mas temos unha monitorización moito estreita dos movimentos e de locações das aves e principalmente da mortalidade. Até agora, das aves libertadas, non tivemos ningún registro de mortalidade en Portugal e esperemos que continúe así, non ter registro ninguno de mortalidade. Y pronto, así a grosso modo, y para no robar más tiempo, y dado ahora que esto es un bocadillo, un resumo do proyecto Life Eurokite. Están todos vocês convidados a participar no proyecto, a vir o proyecto, a visitar el proyecto. De facto, para o ano, queremos abrir as instalações de libertación ao público de forma controlada con a nosa equipa, mas cualquier persona que desee e quiera vir a ver os Millafres Reais poda vir. Como estaba a decir, estamos en Valencia del Monboi, a escasos 25 kilómetros da Maraleja, e eso nos contactar e para a nosa parte será todo un placer vos mostrar o proyecto, vos mostrar as aves no terreno e pronto, disfrutar un bocadillo desta belísima especie, o Millafre real, e que esperemos que pouco a pouco seamos capaces de conseguir o que fixeron os británicos, facer que o Millafre real volte a ser unha especie moito común nos nosas dehesas, nos nosos montados e no noso territorio. Moito obrigado.